aí galera, eu sou o Vinícius Campiolo. E aí galera, beleza? Eu sou o Felipe Pinho e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 filmes do Oscar de 2020. E nós pegamos apenas 5 filmes do Oscar de 2020 porque não dá tempo de falar de todos, mas quem sabe num próximo vídeo, beleza? Então vamos lá! Então é isso, antes da gente começar, vê aí se você já deixou o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de novas notificações e é isso, bora pro vídeo. O primeiro filme da nossa lista é o Coringa, o Joker. O filme ganhou 2 Oscars e um foi o de melhor ator pro Joaquin Phoenix e o outro de melhor trilha sonora, e a gente vai falar disso no vídeo. Eu vou começar então falando da atuação do Joaquin, que foi simplesmente fenomenal, não tem como descrever em palavras o que o Joaquin fez no personagem. Ressaltando que o personagem do Coringa, ele já deu o Oscar para 2 atores diferentes, um foi o Heath Ledger, como ator coadjuvante lá no Cavaleiro das Trevas, e o outro foi agora pro Joaquin. Então esse foi o primeiro personagem da história que realizou isso de dar 2 Oscars para 2 atores diferentes. Bom, sobre a construção do personagem, eu acho que nesse filme aqui ele foi muito bem representado. Tipo, diferente do filme de 89 lá com o Jack Nicholson, que ele cai no ácido e fica completamente louco, aqui o Arthur Fleck ele vai tendo uma construção muito mais profunda no personagem. Então isso me deixou bem impactado nesse filme. Eu acho que a construção foi muito bem feita para esse personagem. Falando um pouco mais sobre o Joker do Joaquin, ele mistura melancolia com um pouco de depressão e ele conseguiu construir o personagem desse jeito que foi incrível e bem impactante para quem assistiu o filme, o final lá e tal, né? Não vou dar spoiler aqui, mas é bem isso que o Joaquin retratou no filme. Sinceramente eu prefiro o do Heath Ledger. Eu me simpatizo mais com aquele Coringa por algum motivo, mas não dá pra desconsiderar que a atuação do Joaquin foi incrível também. Sobre o roteiro, eu vou ser bem sincero, eu achei um pouco confuso aquela ideia de misturar realidade com a ilusão, com o delírio, foi pouco explorada e não muito bem encaixada. Ficaram algumas pontas soltas e a gente não consegue dizer o que era real e o que era delírio na vida do Coringa. E algumas coisas ficaram no ar, por isso eu acho que o roteiro ficou um pouco confuso. Bom, e vários filmes têm essa pegada de realidade, sonho, né? E a gente pode citar até alguns deles aqui, né? Cisne Negro, que é baita de um filme. Tem o clássico A Origem, que muita gente conhece e todo mundo ama esse filme. E o meu filme preferido, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que a gente vai fazer um vídeo sobre ele, tá? E, cara, são filmes assim sensacionais e que dá aquele bug na sua mente se você não sabe o que é sonho e o que é realidade. No final do filme eu acabei comparando esse Coringa com outros filmes que também trazem essa mesma ideia de que as pessoas começam a se identificar com o vilão ou com o cara mal, né? Como V de Vingança, por exemplo, ou uma espécie de rebeldia em que o personagem principal acaba virando uma simbologia, um símbolo para as pessoas. Isso acontece em V de Vingança, isso acontece até em Breaking Bad e La Casa de Papel. O segundo filme aqui que a gente vai falar é um filme que ele só foi indicado, só que não recebeu nenhum Oscar, né? Que é o Irlandês. É um filme que estava aí super hypado, mas que infelizmente não recebeu nenhum Oscar. O Irlandês é um filme do Martin Scorsese e quem é fã do cara, logo de cara já vai ver que é um filme dele mesmo, porque tem aquela pegada clássica dele, os personagens são muito parecidos com os outros filmes que a gente vai citar aqui, beleza? E é isso aí. É que o Joe Pesci, Lúcio Bubalino no filme, saiu da aposentadoria só para atuar nesse filme. Joe Pesci atuou em apenas 2 filmes, O Bom Pastor, de 2006, e Rancho do Amor, de 2010, desde a virada do milênio. E foi sensacional ele aceitar esse papel nesse filme. A atuação dele, na minha opinião, foi fantástica. Fala aí, o Robert De Niro ficou uns 20 anos mais jovem nesse filme, né? Isso é devido à equipe de produção lá, de maquiagem e etc, que conseguiu rejuvenescer praticamente todos os personagens principais ali, vários anos de vida, né? Então Robert De Niro, Joe Pesci, até mesmo Al Pacino, eles ficaram bem mais jovens no filme.
e isso é incrível. Mesmo assim, não teve Oscar para o irlandês, né? Nem nesse sentido, o que é uma pena. O filme é baseado numa história real. Ele é baseado no livro I Heard You Paint Houses de Charles Branch, que narra a história real de Frank Sheeran, o irlandês, veterano da Segunda Guerra Mundial, acusado de envolvimento com a máfia. Mas sem dúvidas o que eu mais ouvi sobre o filme foi: mas tem 3 horas de duração? Pois é, o filme é bem longo, mas dá pra entender por que ele é longo, né? Porque ele trata de histórias simultâneas e quando um filme tem que fazer isso, ele precisa esticar um pouco mais. O que me lembra o Poderoso Chefão, as 3 partes do Poderoso Chefão, que na verdade é um filme só, né? E teve que diluir em 3 partes. E o mesmo acontece com O Senhor dos Anéis, que é um filme só, com várias histórias sendo contadas ao mesmo tempo, e que é um filme só também, né? Ele não pode ser separado da trilogia. E se você gostou de Irlandês, certamente você vai gostar desses outros filmes, tipo Os Bons Companheiros, Cães de Aluguel, O Gangster. São filmes muito, muito bons que você, se você gostou de Irlandês, você vai gostar desses aí também. E o nosso terceiro filme da lista é Era Uma Vez em Hollywood. Esse filme levou 2 Oscars e um foi o Oscar de... um foi de ator coadjuvante e o outro foi de design de produção. Muitos aí nem sabem o que é design de produção, mas eu vou explicar já que é o seguinte: o Tarantino conseguiu reproduzir Hollywood dos anos 60 e 70. Isso não faz muito sentido para nós, porque a gente está aqui, né? Eu tô no Brasil, eu espero que muitos também estejam no Brasil nesse momento, e a gente não consegue saber como que era Hollywood naquela época. Eu sou de 90 e então eu não sei dizer, nunca fui para Hollywood hoje, quem dirá nos anos 60. Mas pelo que contaram, pelo que eu li sobre críticas, a gente leu aqui no canal, o Tarantino conseguiu reproduzir muito bem aquela época e por conta disso o design de produção foi impecável e mereceu o Oscar, portanto. O Brad Pitt ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante nesse filme. Esse foi o primeiro Oscar dele como ator. Ele já tinha uma estatueta pelo filme 12 Anos de Escravidão, fazendo parte da produção do filme. E nesse longa do Tarantino ele atuou muito bem, apesar de não ter nenhuma cena dele como dublê do DiCaprio, ele teve um papel fundamental no filme, principalmente no ato final. O filme tem menos ação que os outros filmes do Tarantino. De alguma forma ele enrolou mais nesse, propositalmente talvez. Mas vou dizer que cansa um pouco. Scorsese e Tarantino estão ficando artístico demais já. Bom, a gente falou que o Tarantino ele deu uma enrolada nesse filme e acabou que deu mesmo. Mas no final, cara, é até difícil falar do final sem dar spoiler, mas se você é fã do Tarantino, cara, se prepara que no final você vai ver a assinatura dele perfeita, que, velho, eu fico sem palavras. E eu quero saber quem foi que pegou os easter eggs que o Tarantino deixou ao longo do filme. Tem algumas cenas, por exemplo, que remetem a filmes antigos do Tarantino, como aquela cena do DiCaprio com o lançador de chamas, que lembra muito Bastardos Inglórios. Tem aquela cena da Margot Robbie com a roupa toda amarela, que lembra Kill Bill. E dentre outros easter eggs ou ideias que ele tirou de outros filmes, como filmes do Rick Dalton mesmo. Tem o filme O Bebê de Rosemary, que é um filme do Roman Polanski, e aquela cena do Bruce Lee, que também foi extraída, apesar de ter dado uns BO lá com a família do Bruce Lee, ela foi extraída de um filme que o Bruce Lee faz aquela cena. Então também tem essa referência. Aqui eu deixo a minha recomendação dos outros filmes do Tarantino. Se você não assistiu nenhum, fecha esse vídeo e vai assistir, porque você precisa assistir todos os filmes do Tarantino, que são muito bons. O quarto filme da nossa lista é 1917, que ganhou 3 Oscars. Fotografia, mixagem e efeitos. Fotografia, efeitos visuais e mixagem de som. Não tem como a gente não elogiar a fotografia em 1917, porque, cara, ela ficou muito boa, de verdade, assim. Eu gosto muito de filme de guerra. E nesse filme aqui foi gostoso de assistir as cenas de guerra ali. Tanto que esse filme desbancou Vingadores Ultimato, Star Wars, Rei Leão. Então assim, não dá pra gente reclamar da fotografia não. O filme também mereceu o Oscar de mixagem de som, porque sinceramente as explosões são muito realistas. Todo o ambiente reconstruído da guerra só se fez possível pela fidelidade dos sons dos tiros, explosões e etc. O
que mais chama atenção nesse filme, eu acho que pra todo mundo, é óbvio, é que dá a impressão que ele foi filmado em um take só. É muito difícil, cara, você notar os cortes desse filme. Por isso que dá essa impressão que ele foi filmado num plano de sequência só. É tão difícil assim, cara, que você tem que chutar onde que acontece os cortes nesse filme, mas é bem da hora. Mas o meu problema com o filme é que tudo dá certo duvidosamente. Tudo dá certo o tempo todo. E isso me lembra um pouco dos filmes do Steven Spielberg, por exemplo. Ou diretores que fazem aqueles filmes de finais felizes. Onde o mocinho passa por vários perrengues durante a vida, durante o filme. Mas lá no final ele encontra a mocinha, salva ela e dá tudo certo. Isso é um pouco duvidoso no caso do 1917, porque o cara tá num cenário de guerra, destruição, tipo, um avião cai do lado dele, ele não morre, ele cai um teto em cima dele, o cara não morre, então, sei lá, é no mínimo curioso. É a história de um soldado que recebe uma missão relativamente suicida. E apesar de ter uma base da história, a base do filme ser verdadeira, né, sendo retratada uma operação chamada Alberich, que foi uma operação militar alemã que ocorreu entre os dias... Calma lá. Entre os dias 9 de fevereiro e 20 de março de 1917, óbvio. Mas, sei lá, eu acho que o filme pecou um pouco de não explorar um pouco essa parte dos alemães. Aqui também cabe citar alguns filmes de guerra, já que você gostou de 1917. Tem Cavalo de Guerra, por exemplo, que também se passa na Primeira Guerra Mundial. E acerca da Primeira Guerra, não assisti muitos filmes, nós não sabemos de muitos filmes. Até você pode deixar nos comentários se você lembra de algum. Mas tem os filmes de Segunda Guerra, e por isso tem um vídeo nosso falando sobre esses filmes aí. Em quinto e último lugar, mas não menos importante, muito pelo contrário, temos Parasita. E Parasita levou 4 Oscars para casa, lá na Coreia, e isso é um feito muito gigantesco e a gente vai explicar por quê. O filme levou os prêmios de melhor diretor, melhor roteiro original, melhor filme estrangeiro e melhor filme, que é a principal categoria do Oscar. Pela primeira vez na história do Oscar, um filme estrangeiro também ganha a categoria mais importante do Oscar, que é de melhor filme. E isso é um feito muito importante para a história do cinema, e o Parasita e Bong Joon-ho e toda a equipe vai ficar lembrada para sempre, e 2020 vai ser um marco para a história do cinema. Não só no Oscar, ele bagaçou em todas as premiações. A sutileza mostrando o contraste entre classes nunca foi tratado de forma tão madura e direta em um filme antes. É muito cuidadoso como o Bong Joon-ho consegue fazer o comparativo entre uma família de classe alta e outra de classe baixa. É um jogo de antagonismos muito cruel quando você percebe o que o filme realmente quer dizer. Bong Joon-ho, ele conseguiu, cara, de forma extremamente inteligente, misturar 3 gêneros num filme só: drama, suspense e comédia. Eles vão acontecendo de forma tão sutil que você acaba nem notando quando está assistindo o filme. Talvez em alguns momentos você pode acabar se perguntando: caramba, o filme estava numa tensão que só, por que eu tô rindo agora? Bong Joon-ho bagaçou nesse ponto. Aí vai ter uns tontos lá falando que finalmente desbancamos o Tarantino, Hollywood que se lasque e tal. O Tarantino ganhou até Oscar, mas o pessoal usou o Scorsese por não ter levado nenhum Oscar dessa vez. Mas a questão é que o Tarantino e o Scorsese são caras que apoiam o cinema estrangeiro. E talvez você não saiba disso, mas eles são um dos caras que mais apoiaram o cinema estrangeiro. E isso é incrível, porque o Bong Joon-ho, ele se inspirou nos caras e os caras ficaram felizes que ele ganhou o prêmio. É um marco para toda Hollywood, né? E quem tem um pouco de bom senso sabe que essa foi uma vitória para todo mundo. Bong Joon-ho, ele deixou claro nos seus discursos que ele teve uma forte inspiração, cara, de Tarantino e Scorsese. Tanto que nesse filme, principalmente no final, tem um traço muito forte do Tarantino, né? Ele é bem tarantinesco e parece até que foi dirigido pelo próprio Tarantino. Além de Parasita, existem outros filmes aí que tem uma forte crítica ao capitalismo, né? Alguns que a gente pode citar aqui é o Expresso do Amanhã, que é do mesmo diretor, o Poço aí, que recentemente entrou no Netflix e virou moda, todo mundo começou a assistir esse filme. E também o filme brasileiro, Bacurau, que é muito bom também.
Então é isso aí, galera. Você gostou do vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalho enorme para fazer esse conteúdo. Estamos pensando aí já nos próximos temas. Se você tiver alguma sugestão, manda pra gente também. Bom, galera, não é novidade para ninguém que tá tendo esse isolamento social aí. Então a gente está aproveitando para testar alguns formatos de gravação. A gente está testando esse e deixem aí nos comentários se ficou legal esse formato ou se vocês preferem aquele formato dos vídeos anteriores, beleza? E lembrando também que se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta lá o negócio do sininho para você receber as notificações. É muito importante para a gente que você interaja com o nosso vídeo para ele ganhar mais espaço aí no YouTube, beleza? Então, galera, segue a gente nas nossas redes sociais aí que tá aparecendo no vídeo. Segue também o Instagram do Cinema, Valores lá, que a gente tá postando uns negócios bem legais para vocês. É isso aí, falou!